Olá, a você que nos ouve, te damos as boas-vindas a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Na nossa programação, estamos seguindo na discussão do Evangelho, estamos seguindo o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, com suas 30 maravilhosas lições a respeito da Boa Nova do Evangelho. E hoje, quem preparou para nós o estudo foi a Dorcas, que vai abordar o capítulo 11, que trata sobre o Sermão do Monte. A Dorcas me falou mais cedo, e eu concordo que merecia um tratado, uma série de estudos. Mas como a gente não tem pressa, a gente vai tratando aos pouquinhos o Evangelho e todos os assuntos relacionados a ele. Isso dá um gostinho todo especial. Hoje eu não vou dar spoiler, só ter um pouquinho de paciência, que daqui a pouco iremos ouvir juntos o podcast, que está muito interessante, como sempre, muito prático. E convidamos a você também, a Dorcas vai estar conosco mais tarde na nossa live, que fica lá no canal do YouTube, trazendo outros aspectos a respeito do mesmo tema, que é bastante extenso e profundo. Ambos, o podcast e a live, vão estar imperdíveis. E aí convidamos você, tanto agora quanto mais tarde, a estar participando conosco da forma que o seu coração disser. Esteja junto conosco, comentando, ouvindo, participando. Estamos abertos a toda e qualquer sugestão. Te convidaremos sempre. Junte-se a nós nesse esforço pela divulgação do bem, pela divulgação do Evangelho e de tudo que é bom, tudo aquilo que a gente estuda e aprende, sempre juntos. Convidamos também para ficar até no final, no nosso momento de prece, que será iniciado com uma poesia de Maria Dolores lindíssima. E durante a prece, além de abrir o nosso coração, trabalhamos a certeza de que a espiritualidade maior, os espíritos amigos, estarão junto a nós, uma vez mais nos amparando, nos auxiliando naquilo que a gente tiver maior necessidade. Caso queira, coloque um recipiente com água, um copo, um jarro, enfim, e junte-se de coração na certeza de que todos somos amparados pelos benfeitores da espiritualidade maior, que sabem das nossas necessidades muito mais do que nós mesmos. E finalizando, deixamos aqui o nosso abraço fraterno, toda a nossa gratidão e convidamos para que juntos possamos ouvir o podcast. Vamos ouvir? Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com cada um em seu lar, em seu trabalho, em cada momento que necessitais. Hoje vamos estudar o Sermão do Monte, no capítulo 11 do livro Boa Nova, ditado pelo espírito de Humberto Campos e psicografada por nosso querido Chico Xavier. Este livro cheio de preciosas lições para as nossas almas. O Sermão do Monte, irmãos, contém as ideias principais de Jesus, do seu Evangelho, uma proposta de uma visão futura. Para Emmanuel, o Sermão do Monte é a plataforma de transformação e renovação de todo o planeta, pois nele Jesus sustenta todas as ideias que iluminam os espíritos em suas ações, numa iluminação de nossa consciência. Exatamente isso. Jesus trabalha com nossa consciência, daquilo que norteia as nossas atitudes, dos nossos princípios. E é tão interessante, irmãos, que para Gandhi, se todos os livros da terra se perdessem e sobrasse o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Imaginem o valor do Sermão do Monte. Mas sabem, é tão interessante que antes de eu começar a estudar o Sermão do Monte na perspectiva da doutrina espírita, eu o entendia somente como sermão de consolação, como sermão de direcionamento religioso.
e não direcionamento para a vida. Interessante isso, né? E veja bem, estamos tentando dialogar sobre princípios, sobre nossas atitudes, sobre nossa identidade. O Sermão do Monte coloca em conjunto os valores, os propósitos, estabelecendo assim a identidade do seguidor de Jesus. Mas o que é identidade? Eu me perguntei. Dorcas, você tem uma identidade? Identidade, irmãos, é um documento de identificação, comprovante de que alguém é a pessoa que se diz ser, não é? Tanto que nós temos a nossa carteira de identidade. Cada carteira tem seu número, este número é único. E a identidade também, de acordo com o dicionário, ela traz consigo um conjunto de qualidades características de uma pessoa que torna possível a sua identificação ou seu reconhecimento. Precisamos, irmãos, saber quem somos e o que nos define como pessoas. Precisamos ter uma identidade. No mundo de hoje, o que vemos? Vemos pessoas seguindo pessoas, não é? Pessoas seguindo socialmente, se perdendo socialmente e pensando como outras pessoas, não tendo princípios próprios que norteiam sua vida. Por isso se perdem em seus valores. E o que Jesus nos chama é para os princípios de valores, para cultivarmos essa identidade que nos faz únicos diante de Deus. Bem, queridos, o que permanece em nós e nos define, pensando um pouquinho além, são os limites que definem minhas atitudes, não é? Os nossos limites estão naquilo que acreditamos ser. E sendo assim, nós agimos com base naquilo que acreditamos ser. Isso é identidade. Quando você define a si mesmo a partir de um conjunto de características, você age com identidade. Então, irmãos, ao estudarmos o Sermão do Monte, observamos que um elemento que se destaca na identidade construída por Jesus é a paz. E o valor expresso daqueles que cultivam a paz. Bem-aventurados os pacíficos, isto é, as pessoas que têm mansidão, e bem-aventurados os pacificadores, isto é, os que são ativistas da paz. Mais adiante, nós vamos ver a importância dessa colocação de Jesus, dessa bem-aventurança. O manso é a pessoa pacífica, aquela que possui identidade brandura. Seus hábitos de vida expressam a paz. Interiormente, ele irradia a paz. O pacificador é um passo além do pacífico, porque além de ter conquistado uma paz interior, o pacificador vive em meio aos conflitos. Ele vive no meio dos violentos, pacificando, conduzindo essas pessoas a um acordo, não é mesmo? A uma solução humanitária pacífica. Eles são ativistas da paz. O interessante é que Jesus não define no Sermão do Monte como identidade de ser cristão, não é? Mas sim o desenvolver de virtudes. Então entendemos que não basta seguir a Jesus, mas sim entender, compreender e praticar os valores e princípios ensinados por Ele, que são as nossas virtudes. Bem, queridos irmãos, como podemos dizer que somos seguidores do Evangelho tendo um comportamento tão diferente daquilo que Jesus ensinou? E foi exatamente isso que aconteceu com Levi. E é isso que vamos entender um pouquinho. E vamos entender que isto também acontece conosco em nosso dia a dia. Mas antes disso, vamos entender também um outro elemento que Jesus trouxe para nós, que é uma identidade fixada na humildade.
costumamos definir a humildade como critérios materiais e nos enganamos, pois a humildade é um pé de um aspecto da identidade. Logo, não tem nada a ver com a roupa que vestimos ou com o carro que andamos. Isso não define que somos humildes. Mas, segundo Haroldo Dutra, humildade tem a ver com excelência. Isto é, se você deseja ser excelente em qualquer área, em qualquer ramo, se você busca excelência, precisa ser humilde. Por quê? Porque Jesus finaliza o Sermão do Monte com a humildade. Ele finaliza dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. A busca pela perfeição, pelo aprimoramento bem feito, pela bondade, pela excelência, que é um processo desenvolvido pela humildade de compreender do que se realmente necessita. Aí, irmãos, a perfeição é um processo em que nós desenvolvemos a humildade de compreender o que realmente necessitamos. Esbarramos aqui no orgulho, no problema que é reconhecer-se como bom, mas para além disso, como muito bom e que não necessitamos de mais melhoras. Então, paramos no tempo. Portanto, a humildade garante no processo do aperfeiçoamento. Então, queridos irmãos, humildade é um outro ponto que o Levi também aprendeu, assim como nós iremos aprender com ele. Então, entendemos aqui que o Sermão do Monte não é uma teoria do que o homem deve criar, mas sim do que o homem deve ser, é a sua identidade. E foi exatamente isso o ensino de Jesus a Levi. Levi, conhecido como Mateus, coletor de impostos, cujo espírito era um aristocrata intelectual, foi procurado por algumas pessoas, ditas por Humberto Campos como infelizes, que seriam e teriam o desejo de seguir a Jesus como os discípulos de Jesus faziam, conhecendo o Evangelho de Jesus. Mas Levi, então, estranhando essa procura pela imitação de cada um, lhe fez ver a situação que se encontrava e, com um certo orgulho, se colocou superior a eles. Dirigindo-se aos três que eram mais conhecidos deles, ele falou: mas que podereis fazer na situação em que vos encontrais? Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Levi, como nós, queridos irmãos, em muitas situações de nossa vida, não compreendeu o ensino prático do Mestre, no qual Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e angústia de coração. A proposta do Cristo é que entendamos em nosso dia a dia o que Ele fez por nós, aliviando nossas aflições dentro de nossas limitações, ajudando-nos a voar como águias. E também assim fará com o nosso próximo, através de nós, de nossas atitudes de amor e misericórdia. Humberto de Campos descreve que quando o Mestre chegava, haviam experimentado a restauração de todas as energias e, jubilosos, muito alegres, guardavam suas promessas relativamente ao Pai bom e justo, que amava os filhos mais infelizes, renovando os corações e esperanças mais puras, e de quem achava-se exausto, a lição de Jesus trouxera novo consolo às almas desamparadas.
Vê, meu irmão, vê, minha irmã, do jeitinho que acontecerá conosco, portanto, em que somos diferentes. Mas algumas vezes nos colocamos como Levi, entende? Um pouquinho superiores àqueles irmãos que passam por aflições. E esquecemos que um dia também nos encontramos no lugar deles, de alguma maneira, de alguma forma. Até que encontramos o conforto e o amparo do Senhor Jesus. Então, disse Jesus a Levi, Levi, é necessário que amemos intensamente os desfortunados do mundo. Suas almas são terra fecunda, pelo adubo das lágrimas das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. O leito de dor, Levi, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Isso me fez lembrar, queridos, que o Espírito de Emmanuel, no livro de Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, narra que Paulo de Tarso, até depois, de pregar pela primeira vez na sinagoga de Damasco, ele foi desprezado pelos seus que estavam presentes. E Ananias disse assim, Paulo, testemunha em seu próprio sofrimento. Entre, convide-se ao mergulho anterior para fortalecer seu espírito perante os apuros. Então Paulo, ao ser convertido, abraçou o ideal cristão. E uma vez convertido do Messias, havia decidido sair e pregar o Evangelho. E o sofrimento que havia vivido serviria de força, de luz, de esperança para aqueles que ele falaria do amor de Jesus. E ele disse, contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. O livro dos Espíritos, no capítulo 6, nós lemos assim, os sofrimentos deste mundo algumas vezes independem de nós, mas muitos são as consequências de nossa vontade. Remontando a origem, vê-se aqui, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Então, irmãos, sabemos que as provas e expiações são condições necessárias para o aprimoramento moral e evolução de cada um de nós. Não é verdade? Evidentemente, o processo da autodescoberta expõe suas chagas morais e evidencia equívocos, e isso por consciente remorso e desagradáveis. Mas tão logo inclina-se ao bem, agradável sensação de dever bem cumprido e equilíbrio que invade a alma, concedendo serenidade e paz interior. E se temos paz interior ao entender o sofrimento, somos mansos, pacíficos e nos tornamos em ações pacificadoras. Voltamos então às bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Entende o ensino de Jesus? Então Levi foi começando a entender o que Jesus estava querendo lhe dizer. Jesus estava esclarecendo o espírito de Levi que sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos daqueles ouvintes. Por quê? Porque lhes falava sobre as necessidades de seus corações. Quem eram esses ouvintes? Eram velhinhos trêmulos, como diz Humberto de Campos, lavradores simples e generosos, mulheres agarradas aos seus filhinhos. E entre os mais fortes e sadios tinham cegos e crianças doentes. Bem,
Todos se comprimiam ali ofegantes, desejosos a ouvir a voz do Mestre. E Levi estava lá e entendeu o ensino do Mestre, que não basta ser discípulo seguidor, mas nossos valores estão desenvolvidos e são desenvolvidos quando acreditamos nos ensinos de Jesus e os praticamos. Levi sentiu então emoção diferente dominar a sua alma, uma emoção de transformação no modo de ver-se ali como ser humilde num processo de transformação, num processo de evolução e de ver o seu irmão incluído também nesse processo. Levi então abraçou o aleijado Lisandro com sinceridade sua alma fiel. E o Mestre contemplou, enternecido, lhe dizendo: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e que consigamos, a cada passinho que dermos, desenvolvermos nossa identidade, aquilo que nos caracteriza, aquilo que tem como base princípios valiosos dentro dos ensinos do Mestre, para a nossa prática em nosso dia a dia, acolhendo, iluminando os corações, trazendo paz àqueles que necessitam. Assim como a paz que invade nosso ser, mesmo em meio ao sofrimento, por entendermos que o sofrimento faz parte do nosso processo de aperfeiçoamento do nosso espírito. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Iniciando o nosso momento de prece de hoje, a poesia de Maria Dolores, intitulada Lei Divina. Alma querida, às vezes no caminho, indagas a chorar de coração sozinho, como atingir por fim o lar celeste pelas ásperas sendas do dever. Também eu isso mesmo interroguei à vida, em caminhada longa e indefinida, e hoje posso afirmar-te de alma fortalecida que a vida me informou em toda parte. Se quiseres vencer, eleva-te louvando as pedras da subida, procurando servir, ajudar e esquecer. Por isso, perguntei ao coração da rosa como aguentar tão linda e cetinosa os espinhos cruéis em que a vira nascer. E a rosa me explicou que Deus a estruturara num misto de perfume, brilho e cores, para mostrar que as dores, quando bem suportadas, são lâminas e pontas aguçadas, lembrando espinhos, produzindo flores. E, portanto, devia desabrochar e agradecer, deixar-se decepar, entregar-se e esquecer. Fui ao campo e indaguei de uma enorme pedreira como tolera, sem que grite, assaltos de martelo e dinamite, sem jamais se ofender. Ela disse que, a fim de oferecer aos homens moradia segura, forte e alegre, é indispensável que se desintegre, e por esta razão lhe compete saber aceitar o progresso, ajudar e esquecer. Fui consultar os rios, fui às fontes e perguntei por que motivo, sendo as águas sustento do homem vivo, tão somente no chão poderiam correr. E todos responderam com bondade que na missão do auxílio ao mundo todo precisam abraçar o anonimato e o lodo, aceitando viver em baixo nível
para estender na terra o conforto possível, cabendo-lhes assim compreender, perdoar e servir, ajudar e esquecer. Desse modo, igualmente, alma fraterna e boa, por mais que o mal nos fira e a provação nos doa, qual se um punhal de fel nos arrasasse o ser. Não te percas do amor na aflição que te invade. A lei divina da felicidade será sempre servir, amparar e esquecer. Mestre Jesus, que nos ensinaste quão bom é o Pai, quão importante é nos lembrarmos do bem que está em toda parte. Inspirados pela tua cantiga das bem-aventuranças e pela obra da poetisa que nos toca os corações, ajuda-nos a reconhecer na prece desses instantes, Jesus, que o Pai sempre nos abençoa e que todo mal, toda dificuldade, por criação nossa, é também transitório sempre. Mas que perenes são o amor e o convite ao trabalho que o Pai nos estende a todos os instantes. Por isso mesmo, que diante da dificuldade possamos perseverar no bem, reconhecendo que o teu amor está sempre ao nosso lado, através dos anjos benfeitores, espíritos amigos que nos acompanham sempre, que jamais nos abandonam, porque agem em teu nome e por amor sempre nos amparam, Jesus. Ajuda-nos a perseverar, a crer no bem, a crer e esperar que a esperança esteja em nossos corações sempre, sabedores de que momentos melhores virão, se soubermos aguardar, esquecer o mal e seguir adiante, Jesus. Que reconheçamos a bênção do trabalho, principalmente da reforma íntima, nos acontecimentos de todos os dias, e que estejamos contigo, Jesus, tanto quanto estás conosco. Que a tua luz nos abençoe, nos proteja a todos os corações ligados a nós. Que assim seja.